Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. Sinto-me honrado por essa oportunidade e, como nós sempre fazemos, como é de praxe nas nossas atividades espíritas, eu gostaria de convidá-los a todos para que possamos fazer uma leitura de preparo e para que possamos fazer nossa prece de abertura. A página que nós leremos é do livro Fonte Viva. O livro Fonte Viva é uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, de autoria do Espírito Emmanuel, capítulo 129. Guarda a paciência. Por que necessitas de paciência? Para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Isso está em Paulo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse, imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda da luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia, a instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te alcançaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade. Mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante as leis. Meus irmãos, nós vamos aproveitar esses instantes de meditação, de leitura, para que nós possamos nos preparar para a nossa prece. Vamos pedir a Jesus que abençoe nossos lares. Nós que estamos trazendo as atividades das nossas instituições espíritas para dentro dos nossos lares, na certeza de que os nossos amigos espirituais, nossos guias, nossos anjos, estão nos amparando aqui, na certeza de que todos aqueles que estão conosco nesses instantes são abençoados deste e do outro lado da vida. Então eu gostaria de convidá-los a todos para que possam me acompanhar numa prece. E é mais ou menos assim. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de infinito amor e de infinita misericórdia, aqui estamos nós, Senhor, criaturas ante o Criador, para lhe agradecer essa grande oportunidade que nos é ofertada. Jesus, divino guia de toda a humanidade, te agradecemos, Senhor, por ter nos recebido nesse educandário divino. Ilumina nossos pensamentos, Senhor, ilumina nossos lares, ampara nossos corações, para que nós possamos ter forças para mudarmos-nos, para sermos melhores, para irmos ao teu encontro, Senhor. Divino guia da humanidade, queremos te agradecer pelo pão nosso de cada dia, pelas roupas que agasalham o nosso corpo, pelo teto que nos abriga. Por nossas famílias te rendemos graças, Senhor. Te agradecemos a grande oportunidade que estamos vivenciando, a oportunidade de novas reflexões, de novas oportunidades de trabalho, que nós possamos de alguma forma nos sentirmos fortalecidos nesses instantes em que te agradecemos por tudo que nos oferta, Jesus.
Te agradecemos pelas oportunidades, pelas dificuldades, pelas provas, mas também te agradecemos pela vida no seu aspecto mais amplo. E primeiramente, em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Jesus, e de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes nesses instantes, nós vamos iniciar, repletados de gratidão, o estudo do teu Evangelho na noite de hoje. Obrigado por tudo, Senhor. Boa noite a todos os nossos irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje, como nós sempre fizemos ao longo dessas oportunidades que tivemos, relembrando daquele que é a luz do mundo, relembrando daquele que transitou entre nós, ao mesmo tempo que ele se relacionava com as entidades venerandas, a exemplo dos acontecidos no Monte Tabor, ele também transitava conosco nas praias, ao mesmo tempo em que ele falava acerca da beleza dos lírios do campo, também transitava entre os imundos, também transitava entre os pedintes. Nós vamos começar então o nosso estudo relembrando de Jesus, que é nosso guia, que é que há de abençoar esses momentos. Gostaria de lembrar uma passagem em que Jesus estaria na porta do templo e ele estaria ali aguardando algo que estava para acontecer e nós não sabemos exatamente o que era. Quando de repente ele manda juntar todos os seus discípulos para junto de si e pede que observem. E eles então vão observar se aproximar uma senhora. Era um gasofilácio. Um gasofilácio é uma estrutura onde as pessoas depositavam inúmeras quantidades de moedas. Aquelas pessoas que gostariam de aparecer pretensiosamente, que eram mais caridosas, eram pessoas que derramavam mais moedas no gasofilácio. Alguns autores chegam a afirmar, inclusive, que eles faziam um câmbio, trocando moedas de maior valor por moedas de menor valor, para que pudessem atirar mais moedas ao gasofilácio. Quando de repente Jesus percebe se aproximar a grande lição, a grande oportunidade da lição da noite, ele pede aos seus discípulos que se aproximem dele, para que observassem uma senhora, uma viúva que se aproximava do gasofilácio. Ao se aproximar do gasofilácio, ela tiraria apenas duas moedas dentro do gasofilácio. Jesus então reúne os seus discípulos e diz algo mais ou menos assim: em verdade eu vos digo que essa senhora deu muito mais do que todos os outros que deram antes dela, porquanto ela deu tudo o que ela possuía. Nós ficamos meditando um pouco nessa passagem e é difícil nós compreendermos essa passagem em sua plenitude, em sua essência. Como assim ela deu mais do que os outros? Segundo a narrativa do Evangelho, os outros derramavam grandes somas em moedas e aquela mulher, então, teria jogado apenas duas. Como matematicamente é impossível ela ter dado mais do que os outros? O que Jesus, então, esclarecia, por fim, dizendo que ela deu mais do que os outros porque ela havia dado tudo o que ela possuía. Nós sabemos que todos os ensinos, todas as parábolas do Cristo, elas vão apresentar sempre um sentido mais profundo, que nós devemos sempre buscar na sua essência, na alma das suas lições. E quando nós paramos para refletir um pouco sobre essa passagem, nós começamos também a engatinhar na sua compreensão. Exatamente quando Jesus fala que ela deu tudo o que ela possuía, nós percebemos que nós não possuímos moeda. Jesus não estava se referindo às moedas que ela tirou, porque nós não possuímos moedas. As moedas não nos pertencem. Jesus deixou bem claro que ela havia tirado tudo o que ela possuía. E ela tirou moedas. Então ele não estava se referindo às moedas, naturalmente. Ele estava se referindo ao sentimento. Ao sentimento que ela havia depositado no gasofilácio, que havia sido diferente de todos os outros, por isso ela havia então entregue mais do que todos os outros. Jesus estava se referindo aos sentimentos.
Jesus estava se referindo aos sentimentos. E nós, quando doamos nossos sentimentos, nós doamos algo que é verdadeiramente nosso, que verdadeiramente nos pertence, porque as coisas, os objetos do mundo, as moedas, não necessariamente não nos pertencem, porquanto não vão conosco. Nós não levamos no momento do nosso desencarne. Como diz no jargão popular, caixão não tem gaveta. Então nós não temos como levar objetos. E o que é verdadeiramente nosso? O que verdadeiramente vai conosco no momento do nosso desprendimento? Senão aquilo que verdadeiramente é construído por nós, as nossas virtudes, os nossos sentimentos mais nobres. E ela os possuía naturalmente, ela depositou ali os seus sentimentos mais nobres e por isso ela deu mais do que todos os outros. É curioso nós imaginarmos que Jesus não estava se referindo às moedas, Jesus estava se referindo aos sentimentos que ela havia depositado. E nós temos certeza disso exatamente quando ele diz que ela havia dado tudo o que ela possuía. Sabedores que somos que nós não possuímos moedas ou nós não possuímos coisas, só nos resta entender então que Jesus se referia aos seus sentimentos, aquilo que verdadeiramente é nosso. E quando nós fazemos uma reflexão sobre o que é verdadeiramente nosso, que nós podemos dar, que nós podemos compartilhar, e nós chegamos a diversas conclusões. O nosso tempo, por exemplo, o nosso tempo é algo que é verdadeiramente nosso, que verdadeiramente nos pertence, e nós podemos dedicar a outros que cruzam o nosso caminho, nossos irmãos, por exemplo, que necessitam de algum momento de atenção, de alguma necessidade. O tempo é algo que nos pertence. Entretanto, existe uma virtude que Allan Kardec tratou como sendo uma das mais importantes, que ele chamou de paciência. A paciência é algo que nós podemos dar. Está relacionada diretamente à chamada caridade moral. Então, a paciência é algo que nós podemos dar verdadeiramente porque é nosso, porque parte de dentro de nós. Entretanto, nós não podemos imaginar que a paciência seja simplesmente a ausência de pressa. Porque a palavra paciência é algo muito mais profundo, exatamente como nós vemos no Evangelho Espírita. Nós achamos que sermos pacientes é, por exemplo, não termos pressa, sabermos esperar numa fila, mas na verdade é algo tão mais profundo, mas tão mais profundo, que Zenão, o pai do estoicismo, e todos os filósofos estoicistas, eles vão considerar a paciência como a virtude mais importante para o bem viver. Aqueles que sabem viver bem no mundo são pacientes. Acontece que a paciência, como eu havia dito, ela não é simplesmente saber esperar. A paciência ela é algo muito mais amplo, muito mais nobre. Ela está relacionada, por exemplo, a nós compreendermos as dificuldades dos nossos irmãos, dando a eles o direito de serem quem são ou fazerem o que fazem. É a compreensão que nós permitirmos que os indivíduos estejam exatamente no patamar em que estão. Vamos compreender as dificuldades das pessoas, vamos permitir a contrariedade, vamos saber tolerar um atraso, saber tolerar um aborrecimento, uma dor. Tudo isso são exemplos de paciência. Entretanto, paciência é algo muito mais profundo do que tudo isso. Quando nós pegamos o Evangelho Espírita, Allan Kardec ele nos fala da caridade. Ele vai separar a caridade em duas modalidades. Segundo ele, existe a caridade moral, a caridade material, que consiste no pão que nós oferecemos verdadeiramente e que tem também seu valor, naturalmente. Mas existe também a caridade moral. E é exatamente na caridade moral que nós vamos contemplar a paciência. O que é termos paciência? Termos paciência com as dificuldades alheias. Termos paciência com aqueles que estão à nossa volta, com aqueles que ainda não têm condições de compreender aquilo que nós já compreendemos. Isso é muito delicado. Nós, quando falamos sobre a virtude da paciência ou a necessidade da paciência, nós imediatamente lembramos, por exemplo, dos nossos locais de trabalho, das nossas famílias, dos nossos lares. E eu recordo, por exemplo, do Chico Xavier. O Chico Xavier nos ensinava uma lição maravilhosa para que nós pudéssemos ter paciência quando nós estivéssemos com dificuldade de nutri-la, ou de conservá-la, ou de construí-la em nossos corações. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos. Chama-se a água da paz. Segundo os seus biógrafos, uma senhora então foi ter uma conversa com Chico e falava para ele da grande dificuldade que ela tinha de dialogar com seu companheiro exatamente
porque ela sempre sentia uma grande necessidade de respondê-lo. O que o Chico então recomendou que ela usasse a água da paz. A água da paz era uma água que ela deveria colocar na boca sem engolir, exatamente para que ela pudesse exercitar a sua paciência sem o revide, sem prolongar uma discussão desnecessária. Paciência é exatamente isso. É nós permitirmos que o mastolo fale. É nós permitirmos, por exemplo, é nós compreendermos as dificuldades dos outros, as dificuldades alheias. A paciência está diretamente relacionada ao nosso controle emocional. Então é natural que seja muito mais profundo do que simplesmente nós aguardarmos ou ausência de pressa. A paciência é muito mais profundo. E nesse texto que nós escolhemos, ditado por Emmanuel, que foi lido na nossa abertura, Emmanuel nos faz umas observações muito interessantes. Está no livro Vinha de Luz. Ele fala que às vezes nós temos muita impaciência em querermos as coisas do mundo, mas nós temos que refletir se nós verdadeiramente merecemos para esse momento. Será que está na nossa programação termos ou vencermos determinados obstáculos? Então é necessário que nós saibamos, em primeiro lugar, sempre nutrirmos a paciência de que as coisas boas vêm na hora certa. O bem vem na hora certa, aquilo do qual nós necessitamos vem para nós no momento certo, na hora certa. Por isso a paciência é uma das virtudes mais importantes entre os estoicistas, aqueles que sabem bem viver. Porque exatamente o paciente é aquele que sabe compreender as dificuldades alheias, que permite, inclusive, que errem para conosco, que os outros têm o direito de errar para conosco. Devemos ser pacientes com as faltas alheias, porque os outros têm o direito de serem quem são, de estarem exatamente no patamar evolutivo que estão, e eventualmente nos ofenderem. Faz parte das vicissitudes da vida. Então é necessário que nós aprendamos a nutrir paciência aos nossos adversários, aqueles, por exemplo, que nos contrariam, os que nos atrasam, que nos causam algum tipo de aborrecimento. Tudo isso faz com que nós meditemos na mensagem da paciência e sejamos pacientes verdadeiramente, sabedores de que essa vida que nós julgamos como sendo a única vida algumas vezes, ou a verdadeira vida, na verdade é uma passagem. A verdadeira vida é aquela que se estende além dessa em plenitude. Nós estamos aqui temporariamente. Estamos aqui exatamente nesse educandário. Todos nós fomos recebidos por Jesus para que nós pudéssemos aproveitar essa grande oportunidade desta reencarnação, para que nós pudéssemos depurarmos-nos, aliviando o peso que carregamos no nosso corpo perispiritual. E é necessário que nós tenhamos paciência, porque isso naturalmente é algo que não dá saltos. Então muito daquilo que nós ainda ambicionamos, almejamos para nós, pode ser que nós não mereçamos nesse momento. Então é necessário que nós tenhamos maturidade e paciência para nós compreendermos os valores da verdadeira vida. Ah, meus irmãos, nós não somos daqui, nós estamos aqui. De forma que eu não sou o Guilherme, eu apenas estou o Guilherme. Mas haverá um momento em que eu conseguirei sair daqui em plenitude, alçando verdadeiramente voos muito maiores, em que eu conseguirei liberar o peso que carrego. E para que consiga tudo isso, naturalmente, que não é da noite para o dia, isso não dá saltos, é necessário a virtude da paciência. Saibamos esperar, que as coisas acontecem naturalmente, as coisas acontecerão na hora certa. E todos nós estamos vivendo momentos de muita impaciência. Quando nós falamos das dores e das dificuldades que mais assolam o mundo nesse momento, nós vamos encontrar, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade é algo muito complexo, que nós não podemos definir simplesmente como uma impaciência. Não é isso, naturalmente, inclusive é uma patologia. Mas das diversas dificuldades do mundo, das diversas ansiedades que o mundo nos oferece, sejamos pacientes. Nesse momento em que nós estamos vivendo essa grande oportunidade, essa epidemia, nós temos que nos fazer realmente essa pergunta. Nós poderíamos ter desencarnado alguns anos atrás, por exemplo, muitos desencarnaram. Muitos reencarnarão nos próximos anos. Mas por que nós estamos vivendo exatamente nesse momento? Por que nós estamos vivendo exatamente nesse momento de pandemia, por exemplo? É porque contam conosco.
Jesus conta conosco. E tenhamos paciência para fazermos aquilo que deve ser feito, as coisas certas, mas que nós saibamos também alimentar a paciência daqueles que estão à nossa volta, para que nós não percamos a vida por causa de alguns instantes. É necessário paciência, para que nós possamos compreender o que é a verdadeira vida e que tudo isso passará, tudo isso é efêmero e passará. É necessário que nós nos comportemos para que nós não apenas não peguemos a doença, como também não nos tornemos transmissores dessa doença. Então, meus irmãos, vamos alimentar a paciência em nossos corações, vamos alimentar a paciência em nossas vidas. Paciência não é simplesmente ausência de pressa, paciência é tolerância, tolerância em relação às contrariedades, às dificuldades dos nossos próximos, principalmente daqueles que às vezes vivem sob o mesmo teto. E nós vamos encontrar grande dificuldade de relacionamento, porque as famílias, conforme nos informam os Espíritos, elas servem exatamente para isso, para que as almas tenham oportunidade, através da convivência, que as almas possam se unir, possam alimentar a fraternidade, possam vencer em si. Que nós possamos nos vencer. E a virtude mais importante que nós devemos alimentar, segundo nos informam os Espíritos no Evangelho, segundo nos informam os estoicistas, é a paciência. Não a paciência de esperar. Não vamos confundir sermos pacientes, não podemos confundir com sermos preguiçosos ou com deixarmos as coisas acontecerem. Porque, na verdade, não é algo passivo, não. Ser paciente não é algo simplesmente passivo, é ativo. É nós agirmos, é nós fazermos por onde. É nós fazermos a nossa parte. Sermos pacientes não é algo de esperar acontecer, não, pelo amor de Deus. Sermos pacientes nos cobra ação, de sabermos exatamente o momento certo de agirmos. E o momento em que nós não podemos agir, mas é necessário que nós nos vençamos nesse sentido, meus irmãos. Que nós saibamos compreender a profundidade da paciência. É persistirmos nos momentos de dor, na certeza de que aquilo passará. Nos momentos de prova, persistamos, isso é sermos pacientes. Persistamos, porque as provas passam, as dores do mundo passam. Então a paciência é uma virtude que nos permite que nós vençamos essas dificuldades do mundo, para que nós possamos, renovados, para que nós possamos mais leves, alçar voos cada vez mais altos. A paciência é exatamente a virtude que nos proporciona isso tudo. Às vezes nós não temos condições de vencermos determinado obstáculo naquele momento, mas a paciência é a virtude que faz com que nós consigamos ponderar, consigamos refletir, que vai fazer com que nós vençamos, exatamente como nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, com tranquilidade. A paciência nos proporciona vencer as provas, as dificuldades, mesmo que sejam as enfermidades do corpo físico, as dificuldades físicas, porque nós sabemos que estamos aqui de passagem e a verdadeira vida é do lado de lá. A verdadeira vida é do lado de lá, ela nos aguarda do lado de lá. Então não vamos permitir que a ansiedade nos assalte, não vamos permitir que a exasperação nos assalte. Tudo acontecerá no momento certo. E para nós, a paciência. Mas não a paciência simplesmente no sentido passivo, mas a paciência com atitude. A paciência renovadora. A paciência que nos fortalece em esperança e certeza de que tudo dará certo. E ainda falando desse momento de pandemia que nós vivemos, nós não podemos esquecer quem é que está ao leme dessa embarcação. É Jesus quem está no leme dessa embarcação. Confiemos pacientemente nele, que tudo acontecerá no momento certo. E que nós possamos nos preservar, respeitando naturalmente as orientações sanitárias, para que nós possamos preservar nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta naturalmente, na certeza de que tudo isso acabará no momento e ficará para todos nós essas lições. Estamos vivendo um momento muito especial, que historicamente, certamente, espíritos muito velhos que somos, já passamos por isso mais de uma vez. As pandemias, elas são cíclicas no mundo, e vez por outra as populações são assaltadas pela realidade dos vírus, das bactérias, das pandemias. Nós certamente não estamos vivendo isso pela primeira vez, mas é necessário que nós nos convençamos que passará. E esse momento, que ele possa ser um momento de muito crescimento para todos nós. Vamos aproveitar esse momento para que nós possamos estudar,
para que nós possamos fazer aquilo que nós adiávamos. Vamos aproveitar esse momento para aproveitar nossos familiares, para cultivar a paciência, algumas vezes inclusive relembrando daquela crônica do Chico, colocando um pouco da água da paz na boca, para que nós possamos aprender a ouvir mais do que falar. E assim nós vamos lentamente adquirindo a virtude da paciência, que dentre as caridades, a caridade moral, talvez seja a virtude mais importante, meus irmãos. Meus irmãos, nesse momento em que todos nós estamos vivendo de muita ansiedade, de muitas incertezas, esse momento tão delicado que o nosso Brasil atravessa, todos nós devemos nos perguntar o que Jesus espera de nós. Nós não estamos aqui nesse momento por acaso. Não estamos aqui nesse momento por acaso. Jesus conta conosco. E de que forma pode ser a nossa contribuição? A nossa contribuição para o mundo, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que observam nossos exemplos. Refletemos nisso tudo, meus irmãos. E que a paz de Jesus permaneça entre nós. Eu gostaria de convidá-los a todos para que nós possamos, nesses instantes agora, nós possamos fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento. Senhor Deus Pai, Pai de infinito amor e misericórdia, nós gostaríamos nesses instantes, Senhor, te agradecer e te pedir, eternos pedintes que somos da Tua misericórdia. Ilumina nossos lares, ilumina nossos pensamentos e corações, fortalece-nos na paciência, Senhor, para que nós possamos vencermos-nos, para que nós possamos lograr a reforma íntima, para que nós possamos te servir na seara, para que nós possamos nos converter verdadeiramente em trabalhadores da sua seara. Divino guia de toda a humanidade, ilumina nossos lares, ilumina aqueles em quem nós mentalizamos nesses instantes, que não puderam estar conosco. Ampara-nos, Senhor, em paz. E primeiramente em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Divino Mestre, e de todos os nossos amigos espirituais, nós possamos encerrar os estudos dessa noite, repletados de gratidão. Obrigado por tudo, Senhor.